Olá, pessoal. Nessa questão 4, ela é uma questão aí que está dando uma situação, um problema de uma construção onde tem uma pessoa que vai erguer uns tijolos com um elevador aí construído, um elevador bem simples. E ele quer que na primeira parte você calcule na verdade não, que você aí no primeiro momento que você faça o diagrama de forças que está aparecendo para depois calcular o peso máximo que poderia ser levantado pelo pedreiro. Então vamos lá para primeiro desenhar, fazer o diagrama de forças aqui. A figura que tem aí na nossa situação problema, eu decompus ele em algumas partes. Então no primeiro momento vamos analisar o elevador, onde vai ser colocado os tijolos. O que a gente tem? No elevador, fazer uma bolinha aqui, no elevador a gente vai ter a força peso dos tijolos agindo aqui. Então eu vou colocar aqui pesos dos tijolos, que vai estar nessa parte. Nessa polia que tem no elevador é uma polia móvel. Essa polia móvel tem uma característica muito importante. Ela divide a força, peso do tijolo, em duas partes. Então aqui é peso do tijolo dividido por 2. Peso do tijolo dividido por 2. Então é isso que aconteceu. Então você vai dividir as forças. Essa é a característica de uma polia móvel. Quando você vai subindo pela linha do elevador, uma dessas linhas daqui, essa que está na esquerda, vai vir aqui no suporte. Então eu já até sei quanto que vale a tração, né, pelo princípio de ação-tração. Aqui, então, nesse suporte tem uma tração. E essa tração, eu sei o valor dela, é o peso do tijolo dividido por 2. Então, essa linha vai chegar no suporte. Então, eu coloco o peso do tijolo dividido por 2. Essa outra linha daqui, a da direita, ela vai subir. E ela vai subir sendo essa linha do suporte. Então, essa da direita do elevador aí no diagrama é essa da direita aqui da polia fixa. Então, eu sei quanto que vale aqui da polia fixa, quanto que vale essa força. Essa força na polia fixa tem o mesmo valor desse cara. Peso do tijolo dividido por 2. E essa daqui, da polia fixa, tem para a mão do pedreiro. E a gente também sabe que para a mão do pedreiro, então, vai peso dividido por 2. Ok, só que ainda tem mais um fio aqui. Eu tenho esse fio da polia fixa ao suporte, que é essa parte aqui do suporte. Então, esse suporte daqui, eu vou chamar de A. Não, o suporte é todo, isso aqui vai ser a parte A do suporte. Você tem aqui um fio que vai em direção a ele. E esse fio que está indo em direção a ele é o peso total do tijolo. Né? É o peso do tijolo, porque aqui vai somar 2, vai ser... Então, nessa polia tem esse fio. Então, essa aqui está vindo da polia, tem esse fio aqui. Peso total do tijolo. Se o peso total do tijolo está nesse fio, então, nesse suporte A, que é esse suporte A aqui do cantinho, tem o peso total do tijolo. E agora o truque. Se esse cara tem o peso total do tijolo mais o peso total, isso aqui seria 0,5 mais 1. Então dá 1,5. Então aqui, esse suporte nessa barra, a gente tem então 1,5. Aqui, eu sugiro desenhar a força aqui em cima, para ficar menos poluído. Então, você pode colocar ou 1,5 PT ou 3 meios. Aí fica a seu critério. Eu vou colocar aqui 3 meios do peso total do tijolo. Então, tá aqui. Então, esse é o diagrama de força que existe nessa situação problema. É uma situação problema bem interessante que você tem que dividir ela em 3 partes aí para fazer todo o diagrama de força. Só que a nossa pergunta do item A não acaba aí ainda. Ela precisa de uma outra resposta. No item A, ele quer saber qual seria o peso do tijolo para ser suportado.
Bom, quem vai me dar essa resposta vai estar com relação a esse fio daqui, né? Aquela parte. Esse fio daqui é a força que o pedreiro vai fazer, né? Ele está falando que esse fio daqui vai ter que suportar no máximo 800. Então, esse fio daqui é no máximo 800 newton. Então, aqui você vai ver que vai ser 800 newton, 800 mais 800, 1.600. Então, a gente consegue descobrir sem fazer nenhuma conta, porque ele está limitando que essa força daqui, que é a força depois que o pedreiro tem que fazer para baixo, é limitada pela massa do pedreiro, que ele está falando, e ele fala aí que tem que ser no máximo 800 newton. Se essa região daqui, se essa força desse fio tem que ser igual ao peso do pedreiro, que é 800, então aqui é 800 e esse lado é 800, né? 800 aqui, 800 aqui, 800 mais 800, o total a gente tem então 1.600 newtons. Beleza, resolvemos essa parte. Então vamos lá para o item B. Então aí no item B, subindo um pouco mais aqui, antes de eu subir, só para a gente ver aqui uma coisa. Ele quer saber qual vai ser o torque nesse ponto daqui, que ele está chamando de ponto A. Aqui na situação problema, essa barra aqui de cima seria essa outra barra aqui, ó, do desenho, do suporte. Aqui nessa da vertical, a gente sabe que é 3,5, que a gente viu, 3,5 do peso total. Então aqui nessa parte de baixo é 3,5. Então é desse desenho daqui, do suporte, que eu estou tirando a informação dos 3,5 que está aparecendo aqui na barra. Então foi lá do suporte. Pegando então aí esse caso, ele quer saber quanto que vale o torque. Para a gente calcular o torque, eu vou usar a letra M como símbolo. É a força aplicada vezes a distância do ponto que eu quero analisar, vezes o braço, que a gente costuma chamar. Então, o torque vai ser igual, então, à força que eu vou aplicar. Essa força é 3/6 do peso total do tijolo, que a gente calculou no item A, que seria os 1.600. Então, vai ser 3/6 de 1.600. Vou deixar entre parênteses. Multiplicado pelo braço, que é 1 metro. Rola uma simplificação aqui. Vai ser 800. Então, o torque que eu quero descobrir nesse exercício, a gente vai obter que é 3 vezes 800, 2.400. A unidade de torque é newton vezes metro. E a gente fecha essa questão. Uma questão bem bacana, bem interessante aí, que a coisa mais importante não é nem saber calcular o torque, mas a coisa mais importante dessa questão é saber fazer o diagrama dos corpos livres. Se você está bem com o diagrama dos corpos livres, essa outra parte é bem tranquila, é bem fácil, é bem sossegado. Mas o importante, o charme aí, é o diagrama dos corpos livres. Simbora, vamos para a próxima.